pedra, né? Se você está lá do ponto aí, expandir para esse tema. Tá aqui sentado um pouco e pra gente fechar os olhos e perceber um pouco como é que a gente está se sentindo agora. Percebe um pouco a respiração. E a gente pode aproveitar os olhos fechados para rememorar a nossa caminhada, de onde a gente partiu até aqui. Pode aproveitar também para perceber essas camadas sonoras todas aqui do parque que a gente escuta. O som mais perto da gente é o mais distante. Quais memórias esse lugar aqui te traz? Tem alguma memória específica que você queira dizer? Muitas memórias. Acho que a mais forte das galinhas. Tanto uma memória mais distante da infância, né? Que eu nasci um lugar também com muitos animais, como essa memória mais recente que eu fui morar de novo num sítio durante a pandemia e eu comecei a criar galinhas e eu acordava com as galinhas cantando. Então é um som muito familiar, muito gostoso de ouvir, e o vento das folhas, das aves, são algo que também me remete a um tempo que eu ficava muito tempo em cima de árvore, sentado, comendo uma fruta, alguma coisa assim, e ficava ouvindo esse barulho, que sempre foi muito
muito emocionante para mim ver barulho de folha se mexendo com o vento. E hoje, pela temperatura aqui, de vez em quando bate um vento que chacoalha as folhas e as flores dessas árvores aqui. E aí, de repente, vem um barulho de uma máquina que me faz lembrar que eu estou em São Paulo, que é uma outra metade minha. Eu tenho uma metade que é natureza, terra, bicho, e tem outra metade minha que é mais cosmopolita. Eu gosto de arte, eu gosto de ver gente, eu gosto de conhecer coisas e moro em São Paulo. Então, mesmo estando aqui num parque maravilhoso como esse, tem algum barulho de máquina, de alarme, de moto, helicóptero. Algum ruído vai aparecendo, não tem jeito. E é isso. Você acha que esse cruzamento do ambiente mais de natureza com esse campo da cidade, ele atravessa seu trabalho criativo? É um lugar de estudo para você? Totalmente, porque não tem muito como separar. Eu sou assim, eu sou essa pessoa dividida, né? Tem essas duas metades e eu tenho que saber conviver com isso, porque eu já entendi que é assim que eu fui formado. Então, e eu tento levar isso para o trabalho, sim, né? Eu acho que tanto com o trabalho do Damas, a gente explorar os espaços, não só os espaços, acho que tem essa relação com o coletivo, nos dois grupos, no Damas em Trânsito, os Bucaneiros, como na Companhia Nova Dança 4, são trabalhos muito coletivos. E a natureza, ela é muito coletiva, né? Um depende do outro. Né? Então essa relação simbiótica, sim, né, é algo que eu procuro trazer para as minhas relações profissionais, pessoais. E no Damas a gente tem esse trabalho muito forte de explorar os espaços, interagir com os espaços. Então é uma relação que eu sempre tive desde pequeno. É um espaço muito aberto, muita liberdade. E com o Nova Dança também tem essa questão do coletivo, mas esse espaço eu vou buscar ele muito mais dentro de mim, né? Ocupar esses espaços, como usar esses espaços, porque é natureza também, né? Somos natureza também, então tenho árvore, tenho água, tenho galinha, tudo aqui dentro. Então como é que eu vou buscando também esses elementos, essas características, essas personalidades. Então acho que é um pouco por aí que eu vou resolvendo esse conflito eterno que eu sou, né? Essa coisa da água, não sei, parece muito presente assim no seu jeito de criar, de conduzir, assim, né? Tem uma fluidez, uma permeabilidade, né? E que eu não sei, eu associo a água metaforicamente, mas de um jeito concreto também, então acho que por isso ela estava aí. Calma, nossa Deus. Mas sobre Rose Rios, ele começou por esse experimento que aconteceu ali no Vale do Anhangabaú, que a gente ia filmar, no caso a Laila, né? Estava ali com a câmera, a gente ia fazer uma cena só ali, de repente veio uma tempestade e a gente teve que se abrigar debaixo de uma marquise, assim, uma tempestade muito forte. E aí esse bueiro onde a gente estava, tinha um bueiro ali, ele começou a jorrar água, mas muito forte, assim, pra cima, né? E aí a gente não entendia, falava, bom, que loucura é essa, de onde está vindo essa água? E a gente foi se dar conta que ali embaixo é um rio, né, mesmo, né? Que foi completamente canalizado e está ali abafado. E aí que a gente começou a pensar nessas coisas, isso acho que era 2010, assim, né? Desses centenas de rios que estão canalizados aqui na cidade, né? Sem vida, assim, né? Sem poder ter contato com o ar, com o céu, né? Com pessoas. E
E aí que a gente começou a explorar esse projeto. Também foi uma época de muita seca, né? Então a Cantareira estava secando, a gente estava já muito preocupado com essa questão da água, do abastecimento. Então foi um tema que moveu a gente a falar sobre isso, né? Mas, falando dos líquidos aqui para mim, a água e o líquido em geral foi acho que uma grande virada assim na minha movimentação quando eu comecei a entender isso, né? Porque eu comecei a fazer dança muito tarde e eu sempre, apesar de ter essa muita mobilidade com o corpo, né? Sempre pratiquei esporte, sempre cresci nesse ambiente mais livre, subir em árvore, nadar em rio, então tinha uma liberdade com o corpo, mas ao mesmo tempo era muito duro em alguns aspectos e muito tímido também em cena, vamos dizer, né, na hora de me expor. E eu era muito travadinho assim, né? E o que me salvou, a grande chave ali, foi entender que o corpo é 70% ou até mais de água, de líquido, né? Então, quando eu comecei a trabalhar isso e nas aulas de eutonia, de BMC, de eukineses, né? Todas essas aulas que iam trabalhando essa fluidez do corpo, ali foi onde eu consegui ter um pouco mais de maciez comigo, sabe? E então para mim é um tema assim muito forte e muito especial, assim, porque acho que foi o que me possibilitou a dançar, na verdade. Então, ó, vou te fazer um convite agora. Aqui tem uns papéis com coisas escritas. Aí vou te pedir pra sortear, assim, tipo, um de cada vez. A gente não precisa fazer todos. Aí a ideia é que você corresponda como te interessar. Então você pode falar sobre, se você quiser dançar sobre também pode. Se você quiser me devolver também, aí eu correspondo. Ou se você quiser não quero esse papel, quero tirar outro, também a gente segue, tá? E ali tem uma... ali tem mais, se eu quiser guardar em silêncio pra você. Excelente. Como de lugar do outro. Então, a gente estava falando do espetáculo. Que é o espetáculo, né? Mas um dos espetáculos que a Companhia Damas em Trânsito fez, que era esse, que o público estaria móvel, né? Nas pranchas. Essas pranchas iam se deslocando e formando várias configurações diferentes pelo espaço, né? Palco, arena, dividido em três. Mas essa ideia que a gente tinha muito na rua antes, né? Que era desse público em movimento, né? O público, quando a gente apresentava na rua, a gente tinha sempre um público que estava ali para assistir, ficava parado olhando, mas tinha um público que passava olhando, ele ia ver fragmentos de coisas, né? Ele ia ver de outros ângulos. E a gente ficava pensando como fazer isso dentro de um lugar mais fechado, como fosse Rua Praça. Então, na conversa, nas trocas todas que a gente tem lá no grupo, que são infinitas, muito saudáveis e ricas, né? Surgiu isso, vamos colocar o público em prancha. Essas pranchas vão ter rodízio, elas vão se deslocar. Então essa experiência do público poder ver o movimento, mas ele também estar em movimento, né? Vendo de diferentes ângulos as cenas, né? Perto, longe. Então era essa ideia, assim, um lugar do outro. Mas acho que esse é um tema principal, assim, na dança, que eu acredito, né? Que eu comecei também no contato e improvisação. É uma dança basicamente a dois, né? Ela pode ser sozinha, no chão, na mesa, na árvore, no grupo, mas basicamente ela acontece a dois. E como você ter essa escuta do outro, né? Porque não adianta você ir lá e fazer só a sua dança, né? Então, foi assim, um aprendizado imenso que eu tive,
porque eu também sempre fui muito sozinho, né? Gostava de ficar sozinho, fazia as coisas muito sozinho. E quando eu fui aprendendo essa técnica, né, com a Tica Lemos, que foi uma grande mestra ali em contato de improvisação, eu fui me abrir muito à escuta do outro, né? E sempre se colocando no lugar do outro, né? Para que essa dança pudesse fluir de uma maneira muito gostosa para os dois, né? Sem que ninguém estivesse conduzindo, forçando, né? Impondo. Principalmente porque a dança, ela tem uns carregamentos e todo mundo quer subir, quer voar em cima do outro, né? E aí quase que automaticamente você vai nesse, sabe, de querer subir, voar, né? Porque é gostoso, mas você também precisa ser a base, né? E você precisa saber se o outro está querendo te receber, né? Receber peso, levar. Então toda essa escuta, ela tem que ser muito afinada, porque também não é algo combinado. A gente não combina nada antes, não é algo que fica falando no meio da dança, né? Ela tem que acontecer através de uma percepção, né? Da pele, uma percepção de uma conexão muito íntima, né? E assim, íntima, eu digo, muito interna, né? É uma conexão de uma expansão da mente. Você está conectado com a pessoa, você consegue sentir o que ela está sentindo. Então acho que esse é o lugar do outro, na dança de contato e improvisação, e que também assim, foram coisas que muito fortes na minha formação, não só artística, mas pessoal, né? Porque todos esses trabalhos assim, a gente vai fazendo essa relação com a vida, né? A vida social. O lugar do outro tem muito a ver com a vida, assim, né? De como a gente se coloca no lugar do outro, né? Tem esse exercício da autoridade que eu acho que é muito precioso, né? Essencial. Ainda mais nesses tempos que vivemos. Mas é muito bonito mesmo. Se a gente quer, né? Viver em coletivo, né? Ser floresta. Precisa estar ali com o outro. Um teatro. É outro espetáculo, né? O Damas foi lá dos primeiros. Os primeiros, né? O teatro significa costurar, né? Castelhano. E a gente quando a gente se conheceu, né? No começo era a Clara, Cacá, Laila e Débora. E eu, né? Assim. E logo depois entrou o Ciro e o Samarone. Aí teve ainda alguns. Sai e entra, e depois ficamos nós 5 ali. Mas aí no começo todo foi isso, a gente queria se conhecer mais, né? E aí a gente viajou para os lugares de vida de cada um, né? Onde cada um nasceu. Então a gente foi para cada cidade de cada um vinha de um lugar. A gente conheceu a família, a gente conheceu os lugares marcantes das pessoas, escola, primária, casa da tia, o lugar que gostava de ir na adolescência, esses lugares assim, né? E a gente ia e ouvia as histórias, né, daquela pessoa. Então aquela pessoa naquele final de semana era o foco, vamos dizer, ela ia contar toda a história da vida dela, de percepções, de sensações, tudo, mesmo memórias, né, tudo. Essa pessoa era ali, ela estava ali para ser ouvida, né, e nos conduzia nos lugares, né. E quando a gente chegava nos lugares, depois de ter ouvido essas histórias, a gente dançava pra gente, né, que aquilo reverberava. Então a gente foi para cada um dos lugares. E aí depois disso começou a vir esse desejo, era o primeiro, a gente estava lá começando, né, se conhecendo. Aí falou, puxa, nossa parada é espaço aberto, né, porque era isso, era tipo escola, praça, tinha um lugar que era uma mina de pedra desativada, né, então lugares amplos, abertos, assim. E a gente começou, quando a gente voltou aqui para São Paulo, começou a pesquisar,
foi isso, a gente começou a usar as ruas, né, e pesquisar nas praças. E essa ideia assim da gente ir costurando nossas memórias, quem nós somos, onde nós estamos, né, e com o que acontecia ao redor, assim, né. Então esse é o espetáculo mais improvisado que dizem, né. Ele quase não tem uma estrutura nenhuma, às vezes a gente cria uma trajetória de um ponto ao outro, né, mas muitas vezes ele é livre, bem livre no espaço. A gente convida músicos, às vezes. Vocês têm, né, uma relação com a música que atravessa um pouco o trabalho, isso, né? Os trabalhos. Assim. Tem, porque todos, menos eu, eles tocam algum instrumento. O violino, acordeon, guitarra, percussão, né? Só eu que sou um fracasso. Eu já palma. Partilhas poéticas em contato. Então também, bom, pelo jeito, são os espetáculos nossos, né? Porque assim, foi um momento mais difícil do grupo, né? Como todo relacionamento, né? Como todo processo de vida, assim, a gente tem uns momentos, né? E aí, aqui foi um momento de uma crise, né? Que a gente tava, assim, principalmente para onde ir, né? A gente tinha feito, antes disso, a gente resolveu fazer primeira experimentação que a gente fez, que chamou Ponto de Fuga, e que foi um caos total, né? E nunca mais, a gente fez lá, apresentou algumas vezes que tinha e nunca mais tocamos no assunto. Porque assim, era muita coisa, muitos desejos, então a gente falava, a gente cantava, a gente tocava, a gente dançava, era tudo junto, num grupo que estava começando, e tinha essa coisa também das memórias, né? Foi um pouquinho antes do Pontear, né? Foi junto com o Pontear, na verdade, né? A gente quis fazer ele para um espaço fechado. E aí não falamos mais, e a gente foi criando os outros espetáculos ao longo desses 15, quase 18 anos que a gente está, né? E o Ponto de Fuga lá. E aí chegou esse momento que a gente falou, gente, a gente sempre refaz, né? Sempre tem momento que a gente refaz, das memórias, Pontear sempre fazendo, né? Ponto de Fuga, né? Por que a gente não refaz ele, né? E aí não foi uma experiência bem sucedida de novo, né? Quer dizer, até foi, assim, não é que tem as expectativas, né? Mas foi muito atropelado todo o processo de novo, né? Um pouco confuso, culminou com a saída da Cacá, né? Que pra gente foi uma surpresa, mas que para ela chegou ali num momento, né? E era esse momento da crise do grupo, né? Que a gente estava precisando sentar, e principalmente com uma crise também em relação à direção, né? Porque até então a gente criava tudo coletivo, tudo era junto, tudo muito junto. Mas chegava um momento final, e muitas vezes, como eu ficava de fora, eu não estava dançando, eu tinha esse olhar da direção de fora, né? E definia algumas coisas, né? Então, no Ponto de Fuga não, eu estava dançando também, e já foi aquele processo complexo. Então, rolou toda essa crise, e aí vamos experimentar então um espetáculo sem direção, que nenhum de nós dirige, todos dançam, e foi quando veio o Partilhas Poéticas. E a gente falou, precisamos então voltar lá no comecinho, porque o comecinho é assim, eles faziam uma aula que eu dava de contato e improvisação, foi ali que a gente se conheceu, aula de contato e improvisação no Estúdio Nova Dança, eu como professor. Então a gente falou, vamos lá voltar para o início de tudo mesmo, né? Que é o contato, foi a base, foi onde tudo começou, né? E aí então surgiu essa ideia de fazer esse espetáculo sem essas loucuras todas de ocupar espaço, de tocar instrumento, de cantar, nada, vamos só dançar, nós, né? Em cima do tatame, as pessoas em volta, e a gente não cria uma cena, uma direção, nada, assim. Então foi um momento da gente se reconectar, assim, né? E a gente sentiu muito a perda da Cacá, né? Foi algo assim que
dá aquela balançada na estrutura, né? Ela é um pilar, né? Nossa, é difícil, né? Então você fala, nossa senhora, foi de surpresa, ninguém esperava, né? E aí você tem que de novo se rearranjar. Então foi muito importante a gente ter voltado ali para esse começo, para essa questão mesmo de olhar o outro, sentir o outro, se reconectar, para saber daí depois para onde a gente vai, né? Então foi um espetáculo meio divisor de águas ali na companhia, assim, sabe? Com todas as suas questões também, né? Porque é isso, um espetáculo que não tem uma direção coletiva, né? Então são muitos olhares, muitos desejos que tem que ser abarcado, né? Mas que nos levou depois agora para esse último, que é o Tempos em Partilha, onde a gente também, agora a gente conseguiu realmente ter uma direção coletiva. Então não tem alguém define, né? E assim, é tudo com muita conversa, muito tempo, muitas horas, né? De abarcar, de escutar, de relativizar, mas a gente conseguiu. Dessa vez a gente conseguiu, e é um espetáculo grande de novo, né? Porque ele ocupava todo esse espaço de centro cultural, eram com mais 20 pessoas fora do grupo, com diferentes idades, né? Desde criança até idosos, então é um espetáculo complexo, mas dessa vez deu certo, assim, consegui. Mas que começou aqui no Partilhas Poéticas, essa primeira experiência dessa direção coletiva, né? E desse momento de se juntar de novo, né? Essa questão da direção é um assunto que assim, me interessa muito, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que eu estou investigando, descobrindo mais agora. Porque você sempre está em cena. E o anterior eu não estava, o anterior do, né, o Sempre Mais Que Um, que é o meu primeiro trabalho com o grupo. E o grupo que na verdade é um ajuntado de pessoas que dançam juntas, né? Porque a gente não é uma companhia, né? Um grupo, a gente são várias, eu brinco que é um relacionamento aberto, porque a gente tem cada um tem sua trajetória, mas faz 2 anos que a gente está junto ali, né? E criando, dançando. E eu tinha muito essa questão do, então primeiro vou ficar de fora, né? Até pra saber, e aí agora eu tô dentro, dançando e dirigindo. E aí a coisa da direção, assim, de pensar, mas o que é essa direção, né? Eu dirijo, porque eu dirijo muito a partir, pelo menos assim, tô chamando de direção, mas eu dirijo a partir da relação com as pessoas e do que cada um propõe, né? Tem um olhar muito mais de composição, de escolhas, disso que você diz assim, e aí de fora tomar decisões, mas acho que com muita escuta, assim, né, pra entender o que faz sentido pra quem tá junto comigo, né, nessa. E aí eu fico sempre nessa, mas será que então eu nomeio de outra coisa? Mas ao mesmo tempo acho legal também chamar de direção e não ser uma direção super verticalizada, assim, tradicional. Então acho que é um assunto, assim, que me interessa. E aí eu gosto de observar também modos de né, como as pessoas lidam com isso, assim, é legal de te escutar. No caso nosso, né, tem essa particularidade que a gente está junto há muito tempo, né? Então a gente se conhece bastante, né? Tem uma afinidade muito forte, né? Então tudo isso contribui, né? Facilita um pouco, mas ao mesmo tempo é isso, são pessoas com muitas vontades, muitos desejos, né? Também querem dirigir, também querem propor, né? Então a gente vem com uma infinidade de assunto, né? Sim. E a gente tem que lidar com isso, né? O que coloca, o que tira, né? Onde, como, quanto vai, né? É um exercício mesmo de escuta do coletivo. Queria, na verdade, primeiro te escutar, assim, de procedimentos que você acha que vocês costumam acionar, assim, você tem alguma coisa que é muito recorrente, ou que atravessa de um trabalho para o outro, ou uma coisa que a gente começa daí, ou que te vier na cabeça também, não? Olha, eu não sei muito nem por onde começar, porque assim, é tanta coisa e é tão diferente muitas vezes, né?
falando muito do trabalho do Damas, né? Sim. Porque no Nova Dança também é um trabalho coletivo, mas a gente tem ali claramente uma direção da Quito, né? Então ela é muito propositiva, né? Em questões é que assim, ela é tipo de outro mundo, né? Eu sou um simples mortal. Então, com Damas, tamo junto. Com a Quito, não tem jeito. Ela é a pessoa ali, ela intui. Então, quando ela propõe alguma coisa, é muito certeiro, sabe? Ela tá assim muito à frente. Então, não tem nem que questionar, argumentar. Aceita e vai, né? Que tá certo ali. Mas claro, também é um trabalho coletivo, a gente propõe muita coisa. Nesse último, toda a questão ali dos passes mágicos, né, do Being Energy, em que a Tica e o Cris, principalmente, né, trabalharam lá, que é dos xamãs mexicanos, o que trouxeram pro trabalho, e aqui tu vai, vamos por aí. Então, ela aceita muita coisa, não é que é uma direção assim, né? Vai aceitando, a gente vai misturando, mas a Quito, ela tem uma visão clara do da frente, né? O que é. Então ela pega, mas no Damas já é mais misturado aqui junto mesmo, né? Então as propostas, são assim, muito variadas. Todo mundo propõe alguma coisa, que pode ser, veio na cabeça fazer isso, vamos experimentar, e aí todo mundo vai. Como, olha, eu vi alguém fazendo isso, eu li não sei o que a pessoa experimentava assim, vamos experimentar, gente? Vamos, né? Então, assim, para cada trabalho a gente inventa umas coisas que não se repete depois, assim, né? Para cada trabalho é muito específico. Para no caso aqui do último, Tempos em Partilha, que a gente tinha que lidar, então, com essas diferentes cidades, foi um desafio enorme pra gente, porque eu nunca tinha trabalhado assim, diretamente com criança, dar aula, tudo, mas criar um espetáculo com crianças, junto com os idosos, junto com os adolescentes que estão lá, sabe? Então, essas energias diferentes, né, a gente tinha que estar junto ali, né? Então, a gente também pedia que eles trouxessem muitas coisas, né? Então, tem muita coisa ali que as crianças colocaram, né? Quando a gente foi lá pro quintal de trás, pro jardim lá de trás, que acabou virando um quintal, e ali a gente falou, é das crianças, o que vocês propõem aqui? Então tinha muita coisa de brincadeira, né? Ali é um momento do espetáculo mais leve, mais infantil, brincalhão, assim, né? Porque era um espaço onde as crianças mais estavam à vontade, conseguiram propor mais coisas. Mas então a gente ouvia muita coisa, assim, né? Então a Silô deu oficina pra gente, ela também propunha algumas coisas. Mas é isso, de todo esse balaio a gente tem que ir depois colhendo alguma coisa ou outra, né? Mas a criação, ela é bem quase caótica, assim, porque é muita coisa. O trabalho mais difícil depois é você recortar, né? Porque assim, é muito material, muito interessante, tudo é muito interessante. Mesmo para espaços invisíveis, nossa, a gente fez tanta coisa na rua, tanta coisa legal, assim, que você fala, tem que entrar. Mas quando você fecha ali, você fala, isso não dá, isso tem que diminuir, isso a gente pode mudar assim. Mas, às vezes, o processo é mais interessante do que o espetáculo. Muitas vezes aconteceu, sabe? O processo é muito gostoso. Com eles, assim, né? Porque é isso, a gente fazia umas coisas... A gente compra a ideia muito um do outro, né? E vai junto. Então, nossa, a gente nem tem uma metodologia.